Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo vocês irão ver como Nicolas irá fugir de Ernesto e ficará desaparecido. Tudo isso irá acontecer após Ernesto colocar Helena na prisão por ela tentar fugir do país com Nicolas. Após a prisão de Helena, Nicolas ficará com Ernesto. Nicolas estará muito triste pela falta de sua mãe. E já entendendo que Ernesto está fazendo mal a Helena, Nicolas ficará com muita raiva. Nicolas e Ernesto estarão jantando. Nicolas está completamente de mau humor e Ernesto tentará agradar o menino, mas não obtém resultado. Ernesto então resolve levar Nicolas a um parque para jogar bola com o menino. Estarão jogando bola e o telefone de Ernesto toca. É Irene. Irene pergunta a Ernesto como está, meu amor. Ele responde: estou bem, estou em um parque jogando bola com o Nicolas. Os dois se falam por alguns minutos, o suficiente para Nicolas fugir, deixando Ernesto louco. O menino corre sem parar e sem saber para onde está indo. Ele corre por uma calçada, atravessa a rua. Quando Ernesto desliga o telefone e olha para trás, não vê Nicolas. Ele começa a gritar seu nome, Nicolas, sem parar. Ernesto olha por toda parte, chamando por Nicolas, desesperado, enquanto Nicolas continua a correr. Nicolas dá uma parada, descansa, atravessa a rua e se põe a correr novamente, cada vez mais para longe. Ernesto encontra um carro de polícia e pede ajuda aos policiais. Ernesto dirá aos policiais: ajuda-me a encontrar meu filho, por favor. Ernesto dirá que estava ali brincando com Nicolas e foi atender ao telefone por um instante e Nicolas desapareceu. Ele dirá que Nicolas tem 6 anos, dirá a estatura do menino, seus traços, para que possam encontrá-lo. Dirá a roupa que Nicolas está vestido. Ernesto está tenso. Nicolas chega até um homem, descansa e pergunta se ele conhece Nelson Turbina. O homem diz que não e pergunta se Nicolas está sozinho. Onde está seu papai? Pergunta o homem. O homem diz a Nicolas: vamos procurar um policial para que possa encontrar seu pai. Desconfiado, Nicolas olha para o homem. O homem segura sua mão e o puxa. O homem continua dizendo a Nicolas: vamos buscar um policial. Nicolas se debate dizendo que não, solta-me. E o homem diz: não, você é muito pequeno, não pode ficar sozinho. Nesse momento, aparece uma menina e ajuda Nicolas a fugir. Os dois correm juntos, deixando o homem para lá. A polícia passa um rádio falando de Nicolas, enquanto Ernesto continua em seu desespero. Ernesto vê um menino de costa e acha que é Nicolas, mas quando ele olha, percebe que não é ele. Se desculpa e diz ao pai do menino que seu filho se perdeu. Ernesto chora abaixado. Os policiais pedem que eles o acompanhem para o registro de queixa de desaparecimento de Nicolas. Na delegacia, Ernesto conta toda a história ao delegado, que ele estava em um parque com Nicolas quando o menino desapareceu. Ernesto diz: alguém deve ter levado ele. Ele jamais sairia sozinho, ele tem 6 anos. Por nenhum motivo ele sairia sozinho. O delegado diz: você disse que estava distraído falando ao telefone. E no mesmo instante o delegado diz ao policial que Ernesto pediu ajuda, não foi? O que aconteceu? E o policial diz: sim, este homem disse que estava distraído ao telefone quando o menino desapareceu. Então o delegado diz a Ernesto: você está se contradizendo? Ernesto, nervoso, diz ao delegado: Nicolas se perdeu e ponto. Ernesto pergunta ao delegado: está querendo me fazer de culpado? Fui negligente, sim, é verdade. O delegado diz: fica tranquilo, senhor. Não estou te acusando de nada, simplesmente tratamos de esclarecer os fatos. Ernesto diz ao delegado que tem um suspeito, uma pessoa, que tenha pegado o Nicolas. O delegado lhe pergunta se ele sabe o nome do suspeito, e ele diz que sim,
Ele é amante da minha esposa e chama-se Pedro Garrido. Nicolas chega em um lugar escondido com a menina que está lhe ajudando. Nicolas pergunta com a menina por que ela o ajudou. Ela diz que se a polícia tivesse pegado ele, iria levar ele para um orfanato. Nicolas conta sua história para a menina e diz que está procurando por Pedro. Chega mais 2 meninos que moram nas ruas. A menina apresenta Nicolas aos meninos. Nicolas diz que tem que encontrar seu amigo Pedro. A menina diz: nós iremos te ajudar. Pedro está no presídio com Horácio para saber de Helena. Seu telefone toca e Esté, sua mãe. Esté diz que a polícia está em sua casa e diz que estão lhe acusando de ter roubado Nicolas. Pedro pergunta: por quê? O que aconteceu com Nicolas? Esté diz: não lhe encontram em lugar nenhum. Ele desapareceu. Pedro diz como ele desapareceu. Horácio se aproxima ao ver o desespero de Pedro. Pedro pergunta onde estava o infeliz do Ernesto. E Esté diz: não sei de mais nada. Esté diz que a polícia tem uma ordem contra ele. Pedro então diz a Esté, sua mãe, que está indo para lá. Pedro conta a Horácio que Nicolas desapareceu e diz: tenho que ir. Horácio diz ao advogado que Nicolas está perdido. Os dois vão atrás de Pedro. Uma carcereira chega para falar com Helena e diz a ela que seu filho desapareceu. Helena se desespera. A carcereira leva ela até a diretoria do presídio. Na sala do diretor, Helena chora desesperada por Nicolas e pede que encontre seu filho. Nicolas come com as outras crianças e conversa. Pedro está prestando depoimento, junto com ele está Horácio, o advogado. Pedro diz que estava no presídio toda manhã, que ele não tem nada a ver com o desaparecimento de Nicolas. O advogado diz que a acusação contra seu cliente não procede. O advogado continua dizendo ao delegado: não tem nenhum fundamento, somos testemunha que Pedro estava no presídio toda manhã porque estávamos com ele. Pedro diz: o único responsável é Ernesto. O advogado pede que Pedro se acalme. Horácio diz: tranquilo, fique tranquilo. O delegado diz: você está livre de toda acusação, senhor Garrido, e peço desculpas, mas tem que compreender que tenho que seguir todas as linhas de investigação. Pedro diz que entende que o importante é encontrar Nicolas. Horácio dá uma foto de Nicolas ao delegado. Pedro bate de frente com Ernesto na delegacia e Pedro tira satisfação por ele ter acusado e diz: por sua culpa meu filho está perdido. Ernesto grita: não é seu filho, os dois caem no tapa. Os policiais os separam. Horácio tenta acalmar Pedro. Ernesto liga chorando para Irene e diz irritado que ela não vá à sua casa. Ela desliga o telefone quando sua mãe entra no seu quarto dizendo que Nicolas se perdeu. Irene diz que já sabe. Comandante Robles e Pedro conversam sobre Nicolas. Nicolas se deita para dormir no lugar que está as outras crianças e diz a um menino que está procurando por Pedro, que trabalha com Nelson Turbina. Pedro traça um mapa para procurar por Nicolas junto com os demais. Nicolas está muito triste querendo encontrar Pedro. Pedro segue procurando por Nicolas. Nicolas sente-se mal. As crianças tentam ajudá-lo. Pedro espalha a foto de Nicolas pela cidade. Ernesto vê e diz: maldito infeliz. A empregada de Ernesto liga para ele, avisando ele sobre uma notificação da polícia, que o Heleno acusa de negligência por não cuidar de Nicolas. Alguém liga para Pedro lhe dizendo onde Nicolas está. Pedro vai até lá. Ele chega até o local gritando por Nicolas. O local está vazio. Pedro grita desesperadamente por Nicolas e chora. Gabriela e Samuel chegam ali e Pedro diz: Nicolas não está aqui. Pedro sai dali e o carro estraga no caminho. Ele precisa empurrar o carro. Nesse momento, aparecem os meninos que está com Nicolas e oferece ajuda para empurrar. Pedro aceita e agradece. Eles vão empurrando o carro e Nicolas vê Pedro. Ele grita por Pedro e corre na direção de Pedro. Pedro vê o menino, para o carro e grita Nicolas. Os dois se abraçam emocionados.
Uma cena muito linda, pessoal. Nicolas se sente mal. Pedro pega ele no colo, o nariz do menino sangra. Pedro agradece às crianças. Ele pega um táxi com Nicolas para o hospital. Pedro chega ao hospital com Nicolas e o médico de Nicolas corre para examiná-lo. Horácio chega. Uma carcereira avisa Helena que Pedro encontrou Nicolas, mas o menino não está bem, está no hospital. Helena pede para falar com Pedro. Helena chora. Helena conversa com Pedro pelo telefone, emocionada. Pedro conta como encontrou Nicolas. Pois é, pessoal, assim que vai ser o encontro de Pedro e Nicolas após o desaparecimento do menino. Fiquem ligadinhos aí às cenas da novela. Um beijo no coração e fiquem com Deus.